Você já parou pra se perguntar para que serve a vida? Por que a gente tem que acordar cedo de manhã? Por que a gente tem que trabalhar? Por que a gente tem que fazer acontecer? Ou se não, por que a maioria das pessoas tem uma vida sem ânimo, desmotivada? Por que ter que acordar cedo é tão difícil? Por conta de uma coisa chamada propósito. Se a nossa vida não tem uma razão para viver, é muito difícil ter que acordar cedo para fazer acontecer. É muito difícil persistir quando dá vontade de desistir. E é por isso que nesse vídeo eu vou compartilhar com você 4 passos para você descobrir o seu propósito de vida. E salve, salve, Adamo Peçanha aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já para agora um segundo e clica aqui no botão de inscreva-se, já aproveita e aperta o sininho para ativar as notificações, porque toda semana eu posto 2 vídeos novos aqui no canal e se você não for um dos inscritos ou não tiver apertado o sininho, o YouTube vai esquecer de te entregar um dos meus vídeos. E olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre propósito de vida. Mais especificamente, eu vou te falar sobre 4 passos para você descobrir o seu propósito de vida. Por quê? Porque propósito de vida, cara, na minha opinião, é um dos fatores pelos quais a maioria das pessoas entram num estado de depressão, de falta de ânimo, de falta de vontade de viver. Porque imagina só, imagina que você já tem todo o dinheiro que você precisa. Imagina que você já comprou a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, já viajou para vários países e já tem tudo o que você poderia querer. E agora, qual é o motivo para você ter que acordar cedo? Qual é o motivo para continuar fazendo acontecer, para continuar se esforçando tanto, continuar trabalhando? Se era só dinheiro, esse motivo acabou. E aí vem essa falta de motivação, ou seja, motivo para tomar uma ação. Se o único motivo eram motivos materiais, ou seja, dinheiro, casa, apartamento, quando isso é suprido, não tem mais motivos para você tomar uma ação. E esse é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas desistem dos seus negócios, desistem das suas carreiras, do seu futuro, desistem das suas próprias vidas. E quando você descobre o seu propósito de vida, a sua vida muda completamente, porque você ganha um novo sentido de viver que vai muito além do dinheiro. Mas aí acontece a pegadinha, acontece o paradoxo. Quanto mais você se envolve em algo que é muito maior do que você e você tira o dinheiro do foco, você começa a ganhar muito mais dinheiro, mas por consequência. Consequência do quê? De você estar colocando amor no que você está fazendo, de você estar se dedicando 100%. E isso só é possível quando você descobre o seu propósito de vida. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você já curtiu o tema do vídeo, deixa aqui o seu curtir, porque quando você deixa o seu curtir, esse vídeo alcança outras pessoas. E aí você me ajuda a cumprir a minha missão. Então bora pro vídeo. Então vamos lá, para te ajudar a descobrir o seu propósito de vida, eu vou trazer um termo aqui bem interessante chamado Ikigai. Não sei se você já ouviu falar, mas Ikigai é um termo que se acredita que surgiu no sul do Japão, numa ilha chamada Okinawa. E esse termo significa em japonês, razão para viver. Então olha que interessante, propósito de vida significa Ikigai, que significa razão de viver. A tua razão é maior do que as coisas que você quer, do que os seus desejos. É algo maior, é algo que você é envolvido, é algo pelo qual você acorda de manhã e faz acontecer todo santo dia, mesmo quando você já tem tudo o que você quer no âmbito material, no âmbito social, no âmbito de relacionamentos. É algo que você considera muito mais do que um trabalho, mas e sim uma missão de vida. E olha que interessante, não sei se você já percebeu, mas em algumas ilhas do Japão existem pessoas que vivem muito, pessoas que vivem até 120 anos, 110 anos. Provavelmente você já viu na televisão esse tipo de pessoas nesses lugares do Japão. Então olha que interessante, essas pessoas elas buscam pelo seu Ikigai, que é a razão para viver. E é por isso que elas vivem tanto. Eu não sei se você já percebeu, mas existem pesquisas que apontam que quando as pessoas se aposentam, elas morrem muito mais depressa. Pra mim isso é muito óbvio, sabe por quê? Porque quando você se aposenta, você para de fazer tudo. Você para de usar o seu cérebro, você para de usar o seu corpo, para de usar a sua racionalidade, a sua habilidade de resolver problemas. E aí o que acontece? A pessoa aposentada, ela fica ali, sentada, assistindo TV, trocando de canal. E aí é como se ela mandasse uma mensagem para a própria vida, para o universo, para Deus, seja lá o que você acredite, o seguinte: olha só, já cumpri minha missão, não tem mais motivos para eu continuar vivo, pode me levar. E é por isso que as pessoas morrem tão depressa, na minha opinião, porque elas não têm mais motivos para continuarem
vivas. E isso não pode acontecer, especialmente quando você ainda é jovem. Quando você é jovem, você ainda tem muito gás, muita energia, muito tempo para arriscar e testar várias coisas até você descobrir qual é o seu Ikigai. E o Ikigai ele é composto por 4 coisas. A primeira coisa que faz parte do Ikigai é o que você ama. Anota aí. Você tem que encontrar alguma coisa pelo qual você é apaixonado. Porque se você não é apaixonado, você não se envolve. E se você não se envolve, você não faz acontecer, você não coloca o teu amor, você não coloca toda a sua energia, o teu máximo potencial. E como consequência, você não tem resultado. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está num relacionamento. Só que nesse relacionamento você não ama a outra pessoa. Você tá com ela só porque ela é bonita, ou porque você gosta de ir na casa dela, ou porque ela te proporciona algumas coisas interessantes, mas você não ama ela. Você acha que você vai ter energia, vontade para ir visitar essa pessoa com muita frequência? Imagina que ela mora em uma outra cidade e você não ama ela. Tudo vai ser um empecilho. Nossa, a passagem tá cara, é muito longe, não quero ir. Agora, isso muda completamente quando você está apaixonado por essa pessoa. Todo mundo sabe que quando você está apaixonado, não importa se a pessoa mora em outro país, se ela mora em outra cidade, você dá um jeito de ir ver essa pessoa. Por quê? Porque você está apaixonado. É a mesma coisa num trabalho. Quando você não é apaixonado pelo seu trabalho, você vai se arrastando. E é por isso que as pessoas passam o tempo todo reclamando dos seus trabalhos, porque elas não amam aquilo que elas fazem. É por isso que elas não veem a hora de chegar logo a sexta-feira. Pra quê? Pra se distraírem de um trabalho sem propósito, porque elas não estão envolvidas. E agora eu vou te falar uma coisa muito forte. Envolvimento é um dos maiores motivos da felicidade. Porque quando você está envolvido em alguma coisa, você está ali em flow. E quando você está em flow, você está 100% presente. E aí você não está pensando em ir embora, você não está pensando na hora do almoço, você não está pensando em chegar logo à sexta-feira, você não está pensando logo na balada do final de semana para ficar bêbado e se esquecer da realidade. Por quê? Porque você ama aquilo que você faz. Então o primeiro fator para você descobrir o seu propósito de vida é descobrir aquilo que você ama. O segundo passo para descobrir o teu propósito de vida, ou seja, o seu Ikigai, é trabalhar com algo que o mundo precisa. Eu já falei que o primeiro passo é encontrar aquilo que você ama. Então o segundo passo é aquilo que o mundo precisa. Como assim? Olha para o mundo e veja qual é a dor que tem no mundo que eu gostaria de ajudar a resolver. Que eu gostaria de ser pelo menos uma pecinha para melhorar essa situação no mundo que me incomoda. Sei lá, às vezes você olha pro mundo e a causa animal te incomoda. Às vezes você olha pros velhinhos e fala, cara, eu queria ajudar os velhinhos. Às vezes é pras crianças. Você fala, eu queria ajudar mais as crianças porque isso me incomoda demais. Não precisa ser algo muito bonito, algo muito, sabe? Ai, vou salvar as crianças da África, vou acabar com a fome. Não, cara, tem que ser algo que você tenha uma inclinação e que o mundo precisa. Ou seja, algo que você é apaixonado, que você fala muito sobre, que você lê muito sobre. Talvez você já até ajude as pessoas ao seu redor, a tua família, a tua comunidade, mas você ainda não trabalha com isso. E é algo que o mundo precisa. Eu vou dar o meu exemplo aqui, por exemplo. Eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal. Eu sempre amei saber como é que funciona a mente, o comportamento humano. Eu sempre estudei isso desde os meus 17, 18 anos de idade. Eu sempre apliquei isso na minha própria vida. E eu usava isso também com as pessoas ao meu redor. Elas me pediam ajuda para trocar uma ideia e eu gostava muito de falar disso. Ou seja, aquilo que eu amo. Eu tinha uma inclinação para isso. Depois eu percebi que o mundo precisava disso. Eu percebi que a maioria das pessoas não acreditam mais em si mesmas. Eu percebi que muita gente precisa de um incentivo, de uma inspiração. Eu percebi que a maioria das pessoas não sabem quais são os seus propósitos de vida. Eu falei, cara, vou ajudar essas pessoas, vou começar a falar aquilo que eu estudo, vou começar a ajudá-las gravando vídeo, produzindo material, trabalhando com isso. Ou seja, existe uma demanda no mundo, existe um problema no mundo que eu estou ajudando a resolver. Então aí você já está na metade do caminho. E agora bora pro próximo passo para você entender o restante do Ikigai. Já o terceiro passo é você fazer aquilo que você é bom, ou seja, aquilo que você já tenha habilidade. Imagina que você quer ser, sei lá, jogador de futebol, só que você é péssimo em jogar futebol, você não gosta de futebol, vai ser muito mais difícil você se tornar um bom jogador de futebol. Isso se aplica para várias áreas da vida. Às vezes a pessoa ela é muito boa na comunicação, mas ela é péssima em organização, em planilhas de Excel. E aí coloca essa pessoa para resolver coisas burocráticas. Essa pessoa não vai desempenhar o máximo dela. Ela vai desempenhar o máximo dela quando colocarem ela para fazer algo relacionado à comunicação. Eu tô dando aqui para vocês o meu exemplo. Eu gosto muito
de me comunicar, eu sou muito do lado das humanas. Mas sabe qual faculdade que eu fiz? Eu fiz uma faculdade de engenharia ambiental. Ou seja, eu era o pior aluno da escola em matemática, fui fazer uma faculdade que não tinha nada a ver comigo, que é puro cálculo. Tudo por conta de falta de autoconhecimento. E aí quando eu comecei a mergulhar dentro de mim para descobrir quem eu era de verdade, quem eu queria ser de verdade, não o que os outros esperavam de mim, o que eu era bom, o que o mundo precisa e o que eu amava fazer, eu comecei a chegar cada vez mais perto do meu Ikigai. Então é muito importante você entender o que eu sou bom. E talvez aí do outro lado você esteja pensando assim, cara, mas eu não sou bom em nada, eu não tenho habilidades pra nada, eu não sei fazer nada. Isso é mentira, é porque você ainda não descobriu a fundo, você não mergulhou dentro de você para entender quais são as suas inclinações, as suas habilidades. Isso só é possível por meio do autoconhecimento. E é por isso que agora eu quero te convidar para a Jornada do Propósito, que é um curso pago, mas eu vou liberar de forma gratuita para te ajudar a descobrir o teu propósito de vida e com isso despertar o teu máximo potencial. Serão 4 aulas ao vivo comigo do meu conteúdo mais rico e transformador. E para você participar é muito simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai lá, faz seu cadastro, é 100% online, 100% gratuito. Depois que você fizer o seu cadastro, é só checar o seu e-mail. Já o quarto passo do Ikigai é aquilo que dá dinheiro, aquilo que te sustenta. Por quê? Porque nós vivemos num mundo capitalista e precisamos de dinheiro para sobreviver, precisamos de dinheiro para morar, para comer, para nos locomover, para ir no hospital, para fazer qualquer coisa é necessário dinheiro. Então o dinheiro, ele dá sustentabilidade pro seu propósito. Porque não adianta nada você falar assim, ai cara, mas eu amo tocar guitarra. Ok. Transforma isso em um business, entra numa banda, cria um canal no YouTube, começa a tocar no YouTube, faça alguma coisa para que isso te dê dinheiro. Por quê? Porque senão vai ser insustentável e aí não vai ter como você continuar vivendo do seu propósito. Então, resumindo aqui, é muito importante que você encontre esses 4 passos para descobrir o teu propósito de vida. Primeira coisa, aquilo que você ama. Segunda coisa, aquilo que o mundo precisa. Terceira coisa, aquilo que você é bom, ou seja, suas habilidades naturais. E a quarta coisa, aquilo que te sustenta. Quando você descobrir essas 4 coisas, você vai descobrir o teu Ikigai. E aí, meu querido, minha querida, a sua vida vai ficar muito mais interessante. É como se a vida ela deixasse de ser preta e branca e se tornasse colorida. Você vai ter muito mais energia. Segunda-feira não vai ser mais o pior dia da semana, vai ser o melhor dia da semana. Por quê? Porque você simplesmente ama o que você faz. Você ganha muito dinheiro fazendo o que você faz. E isso é viver uma vida com propósito. Uma vida com propósito deixa a sua vida com mais sal, com mais tempero, com mais cores. E se é isso que você quer pra você, se cadastra na Jornada do Propósito, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente depois desse curso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber quem tá ficando comigo até o final. Se você ficou comigo até o final, comenta aqui embaixo Hamelot, pra eu saber que você tá comigo. E mais importante, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo gerou valor pra você, não fica com ele só pra você. Pega o link dele, compartilha com geral, joga nos grupos do WhatsApp, manda pra frente. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.